Muito boa noite, amados amigos e irmãos, aqui em Escárcega, Campeche, República Mexicana. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta dedicação deste auditório para assim compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São João, capítulo 8, versículo 31 e 32, onde nos diz: Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe nossas almas e nos abra a sua palavra e nos encha do conhecimento dela e derrame suas bênçãos sobre nossa alma nessa ocasião, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, quero ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é: os verdadeiros discípulos permanecem na palavra. Sempre um verdadeiro discípulo permanece na palavra, no ensinamento do seu mestre. E agora, os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo permanecem onde? Na palavra do Senhor Jesus Cristo. O ensinamento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Cristo esteve ensinando os seus discípulos muitas coisas, todas dadas do Pai Celestial, para revelá-las ao seu povo. Ele disse: eu não faço nada de mim mesmo, mas que como vejo o Pai fazer, assim é como eu faço. E agora o ensinamento de Jesus Cristo, de onde era? Do céu, do Pai Celestial. Um enviado do céu para ensinar o povo de Deus traz o ensinamento do céu, e todos serão ensinados por Deus por meio desse homem, através do qual Deus vem para ensinar o seu povo. Diz a Escritura, e todos serão ensinados por Deus. Agora vejam vocês como essa profecia do Antigo Testamento, em seguida no Novo Testamento, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo em toda a sua plenitude. E todos estavam sendo ensinados por Deus naqueles dias. E isto, vejam vocês, era uma profecia do Antigo Testamento, lá do profeta Isaías, o qual nos dizia que todos seriam ensinados por Deus. E agora, vejam a forma simples em que Deus ensina o seu povo por meio do enviado, através do qual dava a revelação de todas as coisas que deve falar e que deve fazer, ou seja, atuar nesse tempo. Tudo se realiza em forma tão simples que quem não conhecem as Escrituras e não vigiam pelo cumprimento das Escrituras, se cumpre o que Deus prometeu e nem percebem do que Deus está realizando. Agora todos estavam sendo ensinados por Deus através de carne humana, através do nosso
amado Senhor Jesus Cristo. Assim como Deus tinha ensinado o povo por meio do profeta Moisés e por meio de outros mensageiros, agora Deus estava em toda a sua plenitude em Jesus. E os que permanecem no ensinamento de Jesus Cristo, ele diz, vamos ver, se vós permaneceis nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, porque quem permanece no ensinamento do seu mestre é discípulo desse mestre. E agora, Cristo disse em São João, capítulo 16, versículo 12 ao 15. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Temos uma chuva de granizo, parece? Pedrinhas de gelo. Agora, vejam, também, o ensinamento do céu vem como a chuva para o povo de Deus, como a chuva temporã, a primeira vinda de Cristo e o ensinamento da primeira vinda de Cristo, e a chuva tardia, a segunda vinda de Cristo e o ensinamento da segunda vinda de Cristo. E os discípulos de Jesus Cristo, ali na primeira vinda de Cristo, eram verdadeiramente seus discípulos, se permanecessem no ensinamento de Jesus Cristo em sua primeira vinda. E para o último dia, os discípulos de Jesus Cristo estarão escutando sua voz através do seu anjo mensageiro neste tempo final e permanecerão nessa palavra revelada que ele dará neste tempo final, e serão verdadeiramente os discípulos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo, e o ensinamento que ele estará trazendo no último dia, como também conhecerão e seguirão o ensinamento que nos trouxe em sua primeira vinda e a obra que ele realizou, e receberão os benefícios também da sua primeira vinda e a obra de redenção realizada na sua primeira vinda. Para, no último dia, em seguida em acréscimo, receber os benefícios da sua segunda vinda, que são o novo corpo, a transformação de nossos corpos prometidas para este tempo final. Isso é para quem? Para os verdadeiros discípulos, os verdadeiros discípulos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que são os que permanecem no ensinamento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora ele disse, eu ainda tenho muito que vos dizer, mas agora vocês não podeis suportar, mas quando vier o Espírito Santo, da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Vejam, o Espírito Santo virá. E isso seria depois que Cristo morresse, ressuscitasse e subisse ao céu. E no dia de Pentecoste, veio sobre 120 pessoas e depois esteve vindo sobre todos os convertidos a Cristo, de era em era. E veio sobre o mensageiro de cada era enviado por Cristo, através do qual o Espírito Santo esteve no meio da sua igreja, ensinando a sua igreja, revelando as coisas que deve conhecer de era em era. E vejam vocês como em São João, em 1 de João, capítulo 2, versículo 27 nos diz, e a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele
se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, para que em sua segunda vinda não nos afastemos dele, para quando ele se manifestar em sua segunda vinda, não nos afastemos, mas que sejamos aproximados a ele, recebidos por ele. Agora vejam, a unção esteve no meio da igreja de Jesus Cristo de era em era, no mensageiro de cada era, o qual foi ungido pelo Espírito Santo e esteve ensinando as coisas correspondentes a cada era. E os verdadeiros discípulos estiveram escutando a voz de Cristo através de sua manifestação em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos os membros da sua igreja, que são os nascidos de novo, são discípulos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque permanecem em sua palavra, de era em era, e a qual é revelada de era em era a mensagem da era para a qual a eles corresponde viver. E o Espírito de Cristo em cada mensageiro. Vejam vocês, dá testemunho de Jesus Cristo, como diz aqui. Diz, ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Agora ele diz, quando vier, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E isso o esteve fazendo o Espírito Santo por meio dos seus mensageiros que ele enviou, por meio dos apóstolos, por meio de São Paulo e por meio de cada um dos mensageiros. E no último dia, e para o último dia diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E por meio do seu anjo mensageiro, estará nos revelando todas as coisas que hão de acontecer, que hão de vir neste tempo final. E os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo estarão escutando sua voz, a voz de Cristo em Espírito Santo por meio do mensageiro do último dia, e estarão permanecendo em sua palavra, a palavra de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, o qual estará dando testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que hão de acontecer neste tempo final. E ele estará falando tudo o que o Espírito Santo colocar em sua boca. Portanto, ele não falará nada de si mesmo, mas que como ele escute o Espírito Santo falar, assim é como ele falará ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo, no último dia na era da pedra angular, onde Cristo em Espírito Santo estará ensinando o seu povo. Assim, todos serão ensinados por Deus neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, para obter a fé, a revelação para ser transformados e raptados neste tempo final. A revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, porque ele vem para levar seus escolhidos à ceia das bodas do Cordeiro, mas antes nos transformará, nós os que vivemos, e ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos. Agora, podemos ver quem são os verdadeiros discípulos. São os que permanecem na palavra. A palavra revelada para a era que lhes corresponde viver, a palavra revelada pelo Espírito Santo através do mensageiro de cada era. E assim, essas são as pessoas que edificaram sua casa sobre a rocha, sobre a revelação. E sobre a revelação estão edificados, todos como indivíduos, e a igreja de Jesus Cristo como corpo místico está edificada sobre revelação. Sobre essa rocha edificarei minha igreja. É sobre a rocha da revelação. E de era em era, Cristo esteve revelado de era em era no anjo mensageiro de cada era, e por meio de cada anjo mensageiro esteve trazendo sua palavra revelada para essa era. Cristo esteve velado e revelado no mensageiro, chamando e juntando seus escolhidos, chamando e juntando suas ovelhas de era em era, pois ele foi quem disse que ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco hebraico, as quais também convinha trazer. E disse, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como vão escutar a voz de Cristo? Por meio dos mensageiros que ele enviaria, de era em era. E agora,
Na Ásia Menor estavam as ovelhas que estavam escutando a voz de Cristo por meio de São Paulo. E daí se estendeu para muitíssimas nações o chamado de Deus. Assim foi de era em era. E agora, onde está Deus chamando suas ovelhas? Na América Latina e no Caribe. Porque aí é onde estão as ovelhas de Cristo do último dia. Digamos, 90%, para que não digam que queremos ficar com tudo. Mas se não ocuparem esses 10% que deixamos, também encheremos de latino-americanos e caribenhos. E agora, a voz de Cristo por meio do mensageiro de cada era chamou e juntou as ovelhas em cada era. E essas são as ovelhas que permaneceram na palavra de Cristo e, consequentemente, são os verdadeiros discípulos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, de era em era, no corpo místico de Cristo. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo são discípulos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque permanecem em sua palavra. E agora, neste tempo final, são chamados e juntados as últimas ovelhas de Jesus Cristo, os últimos que permanecerão na palavra de Deus, a qual estará sendo proclamada por meio do Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E estará nos revelando todas as coisas que em breve hão de acontecer. Diz, e vos anunciará o que há de vir. E por isso é que o anjo do Senhor Jesus Cristo é enviado. Para quê? Para manifestar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por quê? Porque nele vem o Espírito Santo manifestado e por meio dele o Espírito Santo vem falando à sua igreja todas as coisas que em breve devem acontecer. O Espírito Santo coloca na boca do seu mensageiro a palavra que ele deve falar. Ele a escuta da parte de Cristo e ele fala ao povo. E Cristo mostra as coisas que ele deve fazer, que ele deve atuar no corpo místico de Cristo. E assim, para este tempo final, o chamado final, a grande voz de trombeta, a trombeta final, a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, a voz do Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, nos fala, chama e junta os seus escolhidos e nos ensina todas as coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. E os verdadeiros discípulos permanecerão na palavra, sua palavra, a palavra de Cristo, do anjo do pacto, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. E agora vejam vocês como todos os membros do Senhor Jesus Cristo, do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, são discípulos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque permaneceram em sua palavra de era em era. Os verdadeiros discípulos que permanecem são os que permanecem na palavra. Os verdadeiros discípulos permanecem na palavra. E agora, por meio da chuva do ensinamento, neste tempo final, do ensinamento tardio, da chuva tardia, vejam vocês, Cristo nos ensina todas as coisas que hão de acontecer neste tempo final. E os escolhidos, suas ovelhas, todo o que é de Deus, escutarão sua voz e permanecerão em sua palavra, e são identificados como os verdadeiros discípulos que permanecem em sua palavra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Assim diz Apocalipse 22 e versículo 16. Vejam como por meio de cada anjo mensageiro, Cristo esteve velado e revelado de era em era.
Essa foi a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E a enviou por meio do seu anjo mensageiro a João, o apóstolo. E aí, nessas revelações dadas pelo anjo de Jesus Cristo a João, o apóstolo, estão todas as coisas que aconteceriam durante as diferentes eras da Igreja de Jesus Cristo até este tempo final. E como Cristo estaria revelado em sua igreja, em Espírito Santo, no anjo mensageiro de cada era, até chegar a este tempo final, ao anjo do Senhor Jesus Cristo. E, assim como fez por meio de cada anjo mensageiro em cada era, estará fazendo por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. E assim, neste tempo final, serão chamados e juntados todos os escolhidos de Deus do último dia, que são os verdadeiros discípulos, que permanecem na palavra. Porque os verdadeiros discípulos permanecem na palavra. Na palavra de quem? Na palavra do seu mestre. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, em toda a sua plenitude. Sob o novo pacto, sob o sangue do novo pacto, o sangue de Jesus Cristo. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados e sejamos todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho dos verdadeiros discípulos, os quais permanecem na verdade, porque os verdadeiros discípulos permanecem na palavra. E sua palavra, a palavra de Cristo, é a verdade. É a verdade para cada era e para cada dispensação. E Ele é a verdade, Cristo. E Ele é o Verbo, a palavra. Ele, em cada era, ao cumprir a palavra prometida para cada era, está manifestada aí em cada era. E vejam vocês como Ele faz de era em era, se revelando em cada era, por meio do mensageiro de cada era. Bom, foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho dos verdadeiros discípulos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque os verdadeiros discípulos permanecem na palavra. Noite onde há chuvas de bênçãos e até um lugar tão quente, até gelo estava caindo, ou seja, granizo, e o granizo é frio, assim que já dentro de um momento já estará mais fresco o tempo. E vejam vocês como Deus nos abençoa com água em tempo no qual temos tanto calor. Assim que Deus os abençoe e Deus os guarde e os cuide e continue nos ensinando sua palavra, porque nós somos verdadeiros discípulos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque permanecemos em sua palavra. Bom, e se permanecemos em sua palavra, pois permanecemos com a fé posta em Cristo. E falamos de Cristo, porque nossa fé está em Cristo, nosso Salvador. Por quê? Porque os verdadeiros discípulos permanecem na palavra, sua palavra. Por isso, seguimos a Cristo
com a fé posta em Cristo e seguimos a Cristo, falando de Cristo todos os dias de nossa vida e revelando a gloriosa obra de redenção realizada na cruz do Calvário para a salvação de todos os filhos e filhas de Deus. Falemos de Cristo, o Rei dos Reis. É Supremo Senhor. Porquanto? Pela eternidade. Falemos de Cristo. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E em frente, seguindo a Cristo e caminhando com Cristo com a fé posta em Cristo, nosso Salvador. Que Deus os abençoe e guarde a todos.